No dia 28 de outubro, a população brasileira escolheu seu novo presidente. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com 57,7 milhões dos votos válidos. Nesta edição do Correspondente Local, você confere uma análise sobre o segundo turno das eleições 2018. O cenário de polarização que marcou as eleições de 2018 resultou em diversos casos de ataque à liberdade de expressão. Em todo o país, foram registrados casos de agressões por motivos políticos e censura ao trabalho da imprensa. Os casos de violência e censura se intensificaram nesse segundo turno das eleições. A plataforma Violência Política no Brasil levantou 133 casos de agressão por motivos políticos até o dia da eleição, incluindo 8 mortes e 42 lesões. A maior parte desses casos foi em São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná, se concentraram em Curitiba 5 denúncias. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo levantou cerca de 137 casos de agressões a profissionais da comunicação ao longo de 2018 em contexto político e eleitoral. Ao menos 7 jornalistas foram intimados ou agredidos fisicamente desde o anúncio dos resultados da eleição no último domingo. Os meios de comunicação tiveram problemas com censura e ataques à liberdade de expressão. O jornalista Juremir Machado, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, se demitiu ao vivo, quando foi impedido de fazer perguntas ao candidato Jair Bolsonaro durante a entrevista. A chefe de redação do Jornal da Record, Luciana Barcelos, também pediu demissão 2 dias antes da eleição, declarando seu voto e criticando ações da emissora. Na última semana de campanha, mais de 17 universidades foram notificadas e censuradas por se manifestarem a favor da democracia. O caso mais popular é da Universidade Federal Fluminense, que teve seu diretor da Faculdade de Direito com prisão decretada, se não retirassem uma faixa com os dizeres UFF antifascista da fachada do prédio. A justificativa jurídica para essas notificações é de proibição de publicidade eleitoral em órgãos públicos. Ao mesmo tempo, o até então candidato Jair Bolsonaro fez campanha em órgãos públicos do Rio de Janeiro, como Polícia Militar e BOP. Bolsonaro venceu em Ponta Grossa com mais de 70% dos votos válidos. Confira como foi o dia de votação do segundo turno em Ponta Grossa. O número de eleitores que foram às urnas no segundo turno não difere muito das do primeiro em Ponta Grossa. Cerca de 202 mil eleitores marcaram presença no primeiro turno e desses votos, 6 mil foram brancos e 8 mil foram nulos. Já no segundo turno, 201 mil pessoas compareceram às urnas. Aproximadamente 9 mil votos foram nulos e 5 mil foram brancos. Nesse segundo turno, não houve problemas com urnas na cidade. 262 urnas apresentaram algum tipo de problema durante as eleições no estado. Em Santo Antônio de Sudeste, uma sessão foi anulada porque a urna não imprimiu o boletim. Em Ponta Grossa, como podemos perceber, a cidade é dividida em 3 zonas eleitorais. E em todas elas, Jair Bolsonaro teve quase a mesma quantidade de votos, 74%, enquanto Fernando Haddad, do PT, teve 26%. No Brasil, a votação registrou 55,13% para o candidato do PSL, enquanto Haddad obteve 44,87% dos votos válidos, que exclui brancos e nulos. O Paraná registrou 68,43% de votos a favor de Bolsonaro e 31,57% de votos a favor de Haddad. O município com porcentagem de votos válidos mais favoráveis a Jair Bolsonaro, no Paraná, foi Nova Santa Rosa, com 86% dos votos. Nova Santa Rosa fica próxima a Toledo. Nessa cidade possui cerca de 8 mil habitantes. A cidade que teve mais votos válidos no Paraná para Haddad, do PT, foi Rio Bonito do Iguaçu, que fica na região de Guarapuava. A cidade teve 74% dos votos a favor de Haddad e possui 13 mil habitantes. Eleito presidente no último domingo, Jair Bolsonaro derrotou seu oponente, Fernando Haddad, em 4 das 5 regiões do país. O Nordeste foi o lugar onde o Haddad teve a maior quantidade de votos, e o Sul foi o local onde ele teve menor quantidade de votos, que contrasta justamente com o oponente vencedor, Bolsonaro, que conseguiu a maior quantia de votos no Sul
e no Nordeste foi onde ele teve menos eleitores, né? Na região do Norte foi a região onde a disputa estava mais acirrada, como aparece aqui, 51,9% dos votos, né? 14 governadores foram eleitos no segundo turno do Brasil e 13 já estavam eleitos no primeiro turno. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, João Dória, do PSDB, venceu Marcos França, do PSB, com 51,75% dos votos. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, venceu Eduardo Paz, do Democratas, com 59,8% dos votos. Já em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, ganhou de Antônio Anastasia, do PSDB, com 71% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite foi eleito pelo PSDB e derrotou Ivo Sartori, do MDB. Em Santa Catarina, o estado elegeu um candidato que ele nunca teve experiências com política. Com 71% dos votos, foi eleito o comandante Moisés, do PSL. Vale lembrar também, né, que nos 3 maiores colégios eleitorais do país, os vencedores eles estavam associados ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Os reeleitos também foram bem poucos. Esse ano nós tivemos uma novidade nas eleições, que as pessoas resolveram dar uma renovada em quem está no comando da política. Podemos perceber que no Nordeste teve a maior parte dos que foram reeleitos, enquanto aqui na região do Centro-Oeste apenas no Mato Grosso do Sul e no Norte, no Amapá e no Tocantins. O apoio dos governadores, né, quase que em maior parte eles apoiam o presidente agora eleito, né, o candidato a presidente eleito, e os que apoiaram o petista Haddad compõem a maior parte do Nordeste, né. Um dos grandes motivos para que no Nordeste ele tenha esses governadores apoiem Haddad, porque lá é onde ele tem a maior quantidade de eleitores, né? E em detrimento do resto do país, onde a onda conservadora ela conseguiu eleger mais representantes, né? É interessante ressaltar nesse ponto a semelhança dessas eleições com 2014, quando estava na corrida pela presidência no segundo turno Dilma Rousseff pelo PT e Aécio Neves. Na região do Nordeste, a Dilma teve maior... a intenção de voto para Dilma pelo PT foi maior também do que Aécio Neves. Aécio Neves também teve maior intenção de votos aqui na região do Sul e do Sudeste. Os governadores por partido. No PT, o PT teve, embora tenham falado que o PT não esteja mais no comando, ele ainda continua com a maior quantidade de governadores no país, ocupando 4 estados que que estão no comando por um governo petista. Logo em seguida vem o PSDB, PSL, MDB e PSB. A novidade deste ano é o Partido Novo, que mesmo tendo João Amoedo como candidato à presidência, conseguiu eleger um candidato a governo, que é em Minas Gerais. O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PSDB, usou as redes sociais para prestar apoio a Jair Bolsonaro. Outros políticos da cidade também reagiram aos resultados das eleições. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente do Brasil com 55% dos votos válidos. Aqui na cidade de Ponta Grossa, o percentual cresce ainda mais, chegando a 73% dos votos. Alguns políticos da cidade declararam apoio ao novo presidente antes dele ser eleito. Marcelo Rangel, do PSDB, prefeito da cidade, e seu irmão Sandro Alex, deputado federal reeleito pelo PSD, declararam apoio publicamente em suas redes sociais. O apoio também foi declarado no programa Central de Notícias, veiculado na Rádio Mundi durante o período da manhã. Os irmãos também disparavam duras críticas ao candidato da oposição e defendiam alegações de Bolsonaro, apesar do programa ser tecnicamente jornalístico. Outras figuras políticas da cidade também declararam seu apoio. O único político que declarou apoio ao Fernando Haddad, do PT, foi o deputado estadual Péricles de Mello, também do Partido dos Trabalhadores. Os deputados estaduais Márcio Paulic, do Solidariedade, e que também não se reelegeu, e Plauto Miró, do DEM, também declararam apoio a Bolsonaro antes das eleições em domingo. O deputado federal Aliel Machado, do PSB, e a recém-eleita deputada estadual Mabel Canto, do PSC, não se manifestaram.
A sessão na Câmara Municipal de Ponta Grossa, no dia seguinte às eleições, foi carregada de discursos em apoio ao candidato ao novo presidente, Jair Bolsonaro, e em defesa da família e também dos costumes tradicionais. O vereador Ricardo Zampieri, do PSL, diretor da Rádio MZFM, foi um dos responsáveis por trazer o Jair Bolsonaro para a cidade em março deste ano. Nesta segunda-feira, dia 29, na sessão plenária da Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa, os vereadores prestaram apoio ao candidato eleito. Vamos conferir alguns comentários que surgiram durante a reunião. Eduardo Kalinowski, do PSDB, disse: agora, aquela pessoa que é do contra, por ser do contra, deve ter um monte de agência de viagem pelo país por aí, fazendo promoção de pacote aéreo lá para a Venezuela. Vão para a Venezuela, mas só comprem a passagem de ida. Fiquem lá um bom tempo e vejam lá na Venezuela se vão conseguir retornar para o Brasil. Vocês vão sentir saudades do Brasil. Isso que é verdade. Então, nesse comentário, Gabriel, eu senti um pouco de polarização. Um país que defende que antes o país era dividido quando tinha o governo do PT, agora eles estão incentivando a polarização do país, dizendo que quem é oposição não deve opinar dentro do governo. Isso evidencia tanto um descaso para com a próprio discurso do partido que eles estão homenageando, né, que propõe uma unidade, e também uma desconsideração pelos problemas sociais sofridos pela população da Venezuela. Exatamente. Vamos conferir o próximo. As urnas demonstraram que quem não trabalha pelo povo está fora do governo. Quem disse isso foi o vereador Rudolf Polaco, do PPS. É interessante observar que ele fala que as urnas que demonstram quem está mandando, porque o PT e o PSDB, eles ainda possuem força no país, eles ainda ocupam a maior parte das cadeiras dentro da Câmara dos Deputados, e os partidos menores, eles ocupam a menor quantidade de cadeiras, mas mesmo assim a gente não tem o que esperar deles dentro desse novo governo. Florenal, do PTN. Foi uma campanha do bem contra o mal, e eu ainda fiquei assustado pela quantidade de votos que ainda o mal teve, porque era fácil de você pedir voto, era só você querer se livrar do mal. Finaliza ainda falando: aquela cor vermelha não representa a nós brasileiros de bem. Então, Gabriel, o que você acha em relação do comentário que Florenal fez? A clara tentativa de transformar a sociedade em dois opostos, né? Os do bem e os do mal, e até associar a cor vermelha ao mal, né? A cor do sangue, cor do amor, não tem algo totalmente estranho, né? Parece, sem falar que esse tipo de declaração está totalmente ligado a outros fatores, como a criminalização de movimentos sociais, a retirada de direitos já conquistados. Então, parece que ele está falando uma novidade, mas esse é um pensamento antigo já, né? Vamos para o próximo. Sebastião Mainardes, do Democratas. Ele é o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Então tem grande relevância seu comentário. Que a política do ódio pregada pelo PT foi colocada nas últimas entrevistas não vingue, porque nós precisamos unir nosso país e não dividir. Então espero que revejam o que estão colocando e que nós tenhamos um país mais justo e humano. Sucesso ao presidente, que não tenhamos mais corrupção. Que tudo isso acabe ao governo sério, que nós brasileiros acreditamos que começa no dia 1º de janeiro do ano que vem. Você pega um fator, assim, um fenômeno sério como o da corrupção, principalmente a corrupção na política, e você reserva esse fator a apenas um partido ou apenas um governo, e propõe que o seu partido, a sua sigla, limpará todo o mal e tudo que existe de ruim em um governo. Só que isso não leva em consideração os anos anteriores ao governo do PT, o governo do FHC, e a própria ditadura militar negada pelo próximo presidente, né? Vamos ver agora quais são os planos, os principais pontos que estão no plano de governo do candidato eleito Jair Bolsonaro, que ditarão as ações do governo nos próximos 4 anos. As propostas de Bolsonaro para as principais áreas da administração pública federal são dispostas da seguinte maneira no seu plano de governo.
Na saúde, Bolsonaro quer que os agentes comunitários recebam treinamento para atuarem na saúde preventiva. Também pretende a implantação do Prontuário Eletrônico Nacional Integrado, sistema de informatização que irá integrar todas as unidades básicas de saúde. Só que esse sistema já existe e é um serviço oferecido pelo Ministério da Saúde desde o começo do ano de 2018. Já para a educação, Jair Bolsonaro quer investir na educação à distância. O plano de governo defende que essa medida é um importante instrumento visando as áreas rurais, onde as distâncias entre o colégio e as residências dificultam as aulas presenciais. Outra medida prevista é a mudança na gestão do sistema de ensino Paulo Freire. Também a mudança na Base Nacional Comum Curricular. Só que a Base Nacional Comum Curricular já foi alterada no ano de 2017, a partir das discussões das medidas provisórias, o que acabou gerando o novo ensino médio. Em relação à segurança pública, Bolsonaro prevê 8 medidas. As principais são reduzir a maioridade penal para 16 anos, reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa, também tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro e retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como exemplo nas restrições da Emenda Constitucional 81. O plano de governo de Jair Bolsonaro possui 81 páginas e é dividido em mais ou menos 10 áreas da administração pública. As primeiras declarações do presidente eleito e de sua equipe previamente definida dizem respeito à continuidade de algumas medidas do governo Temer. Paulo Guedes, indicado por Bolsonaro como próximo ministro da Fazenda, afirmou que os primeiros itens a serem discutidos são a reforma da Previdência, o controle de gastos e uma reforma de Estado. Para o cumprimento de todas as suas promessas feitas durante o período das eleições, Bolsonaro precisa ter a maioria dentro do Congresso. Sendo assim, vale lembrar que o PSL, o partido do Bolsonaro, nesse ano elegeu 52 deputados, né, dos 513, além dos 4 senadores. Agora, contando com a distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados, dos 30 partidos representativos e das 513 cadeiras, o PT ocupa 56 cadeiras das 513, o PSL ocupa 52, o MDB, que era um dos que tinha mais cadeira nos governos antigos, ocupa 34, o PSDB ocupa 29 e a Rede, que mesmo tendo uma candidata à presidência, ocupa apenas uma cadeira dentro da Câmara dos Deputados. A distribuição das cadeiras no Senado, partindo dos 21 partidos representados e 81 cadeiras. O MDB ocupa 12 cadeiras, o PSDB ocupa 8, o PSD ocupa 7. Jair Bolsonaro já começou a montar a equipe que fará parte do seu novo governo. Até a noite de terça-feira, o presidente eleito confirmou 4 ministros para o seu governo. São eles o economista Paulo Guedes para o Ministério da Fazenda, Augusto Heleno para o Ministério da Defesa, Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Onyx Lorenzoni da Casa Civil. No entanto, na terça-feira, o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, desautorizou o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas, que vai assumir a Casa Civil, sobre assunto na área econômica. Recentemente, Lorenzoni fez comentários sobre política cambial e reforma da Previdência. Porém, segundo Guedes, um político falando de economia não dá certo. Paulo Guedes nasceu no Rio de Janeiro, tem 69 anos e é economista. Mestre pela Universidade de Chicago, onde recebeu seu PhD. Atuou como professor da PUC do Rio, FGV, entre outros. Foi um dos fundadores do Banco Pactual, além de ter fundado e dirigido fundos de investimento e empresas. Onyx Lorenzoni nasceu em Porto Alegre, tem 64 anos e atualmente exerce seu 4º mandato como deputado federal pelo Democratas no Rio Grande do Sul. Em 2016, foi relator do projeto que transforma as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal em lei. No mesmo ano, admitiu ter recebido R$100 mil por meio de Caixa 2 do frigorífico JBS de propriedade de Joesley Batista. O dinheiro ilegal foi revelado em delação que ajudou a embasar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Augusto Heleno é de Curitiba, Paraná, tem 71 anos e é general da reserva do Exército Brasileiro. Foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia.
É o segundo militar à frente do Ministério da Defesa desde a redemocratização. Marcos Pontes, nascido em Bauru, interior de São Paulo, tem 55 anos. Foi tenente-coronel da Força Aérea Brasileira e atualmente está na reserva. Em 1989, iniciou o curso de Engenharia Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, São Paulo, recebendo o título de engenheiro em 1993. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em nota, Moro disse que pretende implementar uma agenda anticorrupção e anticrime organizado. Moro se destacou na imprensa brasileira por comandar a Operação Lava Jato e prender políticos associados à esquerda, como o ex-presidente Lula. O candidato terceiro colocado nas eleições de 2018, Ciro Gomes, criticou Moro em entrevista à rádio CBN na manhã desta quinta. Ele disse: "Ele não é juiz, ele é político e deveria assumir essa vocação e assumir logo esse ministério. Assim ele poderia mostrar como pode ajudar o Brasil sem os arbítrios judiciais." 2 anos atrás, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Moro disse que jamais se tornaria político. Ele disse: "Sou um homem da justiça, não sou um homem da política." Durante a campanha, o presidente afirmou que quer reduzir a quantidade de ministérios, de 29 para 15. As pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior serão unificadas e podem ser renomeadas para Economia. Um eventual ministério pode abrigar Educação, Esporte e Cultura, e o Ministério de Agricultura e Meio Ambiente podem ser unificados. Após o anúncio do resultado do segundo turno das eleições, Bolsonaro se pronunciou primeiro em uma live no Facebook, depois na sua casa, acompanhado por apoiadores. Quebrando o protocolo, Bolsonaro não fez uma coletiva de imprensa. O discurso de vitória foi lido em frente à casa do futuro presidente do Brasil, quebrando novamente o protocolo de divulgação na imprensa. Durante o discurso, Bolsonaro aborda temas como a religião, Constituição e liberdade. Jair Bolsonaro finaliza seu discurso enfatizando que seu governo será por aqueles que têm os mesmos objetivos que ele. O candidato Fernando Haddad, que foi derrotado por Jair Bolsonaro, fez um discurso pós-eleição agradecendo familiares, companheiros e partidos. Haddad fez um balanço da campanha apresentando pontos como o afastamento da presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula. Vamos conhecer agora um pouco sobre a história de Jair Bolsonaro. Bolsonaro filiado ao Partido da Democracia Cristã. Ele começou a sua carreira como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido da Democracia Cristã. Em 1990, ele foi eleito como deputado federal pelo Partido da Democracia Cristã. Em 1993, participou da fundação do Partido Progressista Reformador e, em 2002, foi eleito pelo Partido Progressista Brasileiro. Em 2006, ele é eleito pela 5ª vez deputado e se filia ao Partido Progressista. Em 2014, é eleito para o 7º mandato de deputado federal. Em 2018, ele filia-se ao Partido Social Liberal e lança-se a candidato da presidência. E em 2018, é eleito o 38º presidente do Brasil, com 55,13% dos votos. Confira agora um pouco sobre a história do vice de Jair Bolsonaro, General Mourão.
O resultado das eleições de 2018 no Brasil reflete uma onda mundial que elege líderes populares da extrema-direita. Após o resultado no domingo, veículos do mundo todo reagiram à candidatura de Jair Bolsonaro, enfatizando o extremismo de direita e o conservadorismo do candidato. Dois dos maiores jornais estadunidenses declararam suas características populistas. Na Europa, Espanha, França e Alemanha destacaram discursos de autoritarismo do candidato. Na América Latina, após o fenômeno conhecido como guinada esquerda, que elegeu representantes em muitos países do final da década de 90 e início de 2000, se viu nascer a onda conservadora, a partir da década de 2010, com as eleições de Sebastián Piñera no Chile em 2010, Horácio Cartes no Paraguai em 2013, Macri na Argentina em 2015, sucedendo o governo populista de Cristina Kirchner, e também pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016 no Brasil, que colocou Michel Temer do PMDB no poder. Em 2017, no Equador, após pedido de recontagem de votos pela oposição, Lenín Moreno Garcés, da direita equatoriana, foi eleito com 51% dos votos, dividindo o país. Na Colômbia, em junho deste ano, Iván Duque, representante da ala conservadora do país, apoiado pelo seu antecessor Álvaro Uribe, foi eleito com 54% dos votos no segundo turno das eleições. Durante o período da campanha eleitoral, comentários do candidato vencedor alarmaram diversas entidades da sociedade brasileira que se pronunciaram a favor da democracia. Instituições e entidades se manifestaram a favor da democracia nesse período eleitoral, dias antes que antecederam a votação do segundo turno. A Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná repudiou a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. A organização orientou a não votar em candidato que incita o uso da arma de fogo por crianças e adolescentes e que defende o fim do Estatuto da Criança e do Adolescente. A organização se mostrou preocupada com relação às propostas e os posicionamentos do candidato que foi eleito neste último domingo. O Ministério Público do Paraná emitiu em nota sobre este momento eleitoral do país e ressaltou a defesa do regime democrático e dos interesses individuais e coletivos. Reafirmou o compromisso do Ministério Público do Paraná com o cumprimento da Constituição de 1988 e o combate de qualquer ato de violência. A Confederação dos Bispos Nacionais aqui do Brasil também esteve presente nesse movimento de defesa da democracia e criticou o clima de violência gerado por violências falsas. A entidade orientou a votar e escolher o projeto, abre aspas, que melhor representa os princípios do bem comum. Fecha aspas. O Conselho Municipal de Política Cultural de Ponta Grossa também se manifestou em defesa da democracia. Repudiou todos os atos de violência presentes nos discursos nessa campanha eleitoral e ressaltou a importância das políticas públicas para resolver os problemas do Brasil e também o acesso à cultura no país. Aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, departamentos como jornalismo, direito, serviço social, história, entre outros, se manifestaram em defesa do Estado Democrático de Direitos. Os cientistas brasileiros também se manifestaram a favor do movimento democrático no Brasil. O grupo afirmou que, independente da sua posição ideológica ou política, rejeita regimes democráticos. Abre aspas. A ciência, como um bem público, precisa do ambiente democrático para progredir e produzir benefícios. Fecha aspas. Artistas também se manifestaram em favor da democracia, como Caetano Veloso, Rubens Paiva, Gilberto Gil, Maria Bethânia, entre vários outros. Chega ao fim mais esta edição do Correspondente Local Especial Eleições 2018. Para mais informações, acesse Portal Periódico. Até a próxima edição.